TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Bom dia, amigos da TV Rio Branco, são 11 horas e 15 minutos no Acre. Hoje é quinta-feira, 3 de setembro de 2020. Estamos começando mais uma edição do RB Notícias, sempre ao vivo aqui pela sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Abraçando carinhosamente você que nos prestigia na nossa capital Rio Branco e você também do interior, você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Plástico de Castro, Acrelândia, parte de Serra Madureira. Nesses municípios o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acrianas, são 22, aliás, mais de 22 são municípios, né? Que tem município que tem 3, 4 cidades. Porto Acre, por exemplo, são 5 cidades. Então, nessas outras cidades, o nosso sinal chega pela NET HD TV, canal 15, ou pela internet, por meio do portal riobranco.net, que é o nosso portal oficial aqui. TV, jornal e também o portal, ok? O programa de hoje começa falando em política. Pela primeira vez eu recebo aqui no programa o prefeito de Guajará-Mirim, norte de Rondônia, Cícero Noronha, do DEM. Ele é empresário, advogado, foi presidente das associações comerciais de Rondônia e pela primeira vez exerce um mandato eletivo. Está como prefeito de Guajará-Mirim. Nós vamos falar aqui sobre vários assuntos, sobre a agenda dele aqui em Rio Branco. Ele chegou anteontem, deve retornar hoje à cidade. E também dessa política da fronteira, até que ponto isso é importante, né? A abertura ou reabertura, fechamento ou não fechamento da fronteira. E essa relação entre Rondônia e Acre, Porto Velho e Rio Branco, ok? No segundo bloco, nós vamos conversar com o professor Edson Maria, o Som. 25 anos dedicados ao esporte, trabalhando. Porque se somar o tempo que ele foi jogador de futebol também, são mais de 30 anos. Ele chegou a jogar fora também, jogou no Rio Negro. Não só aqui, jogou no Juventus, no Vasco, onde ele deve ter começado a carreira. E agora foi treinador de futebol, ainda é treinador de futebol, conquistou alguns títulos aqui e fora, né? Sobretudo em 2009, acho que o mais simbólico, o mais importante, pelo Juventus, dado a formação do time, ele mesmo que compôs desde o início. Então, foi um título muito importante para o Juventus, porque não era, em tese, o melhor time. Então o treinador apareceu e deu conta do recado. No final do programa, nós vamos conversar com a Suelen Carlos. Ela é odontóloga, é cristã, membro da Igreja Batista do Bosque e é pré-candidata a vereadora aqui em Rio Branco, tá? Pelo Patriotas. 11 horas e 18 minutos. Agora com o apoio do Arasuper, que juntamente com o Araújo Mix compõe então a maior e mais antiga rede de supermercados do Acre, eu tenho o prazer de conversar com o prefeito de Guajará-Mirim, Cícero Noronha. Seja bem-vindo, prefeito. Bom dia. Bom dia, Muniz. Bom dia a todos os telespectadores da TV Rio Branco. E já de antemão agradecer o convite, só fazer uma observação. Você fez uma apresentação inicial, só registrar de que nós não somos advogados, tá? Tá. As demais informações todas estão corretas, perfeitamente. Empresário da área de comunicação. Exatamente. Como que um empresário da área de comunicação que tem uma visibilidade muito grande, até porque o senhor também faz parte da Federação das Associações Comerciais de Rondônia, vai administrar uma cidade pequena como é Guajará-Mirim? É uma mudança muito grande, justamente em função de que o setor produtivo ele tem uma característica completamente diferente, né? Ele é um setor desburocratizado e muito mais, ele tem senso de urgência, ele tem uma visão sempre no aspecto de que as coisas aconteçam, que o empreendedorismo realmente possa estar presente na vida de todo cidadão. Então, com isso, depois de um bom tempo presidindo a Federação das Associações Comerciais do Estado de Rondônia, estando vice-presidente do Sebrae Rondônia, presidindo em exercício diversas vezes o Sebrae Rondônia, onde nós tivemos a grata satisfação de implementar algumas políticas de compliance, de melhoria do sistema empresarial do Estado de Rondônia,
e também contextualizando no cenário nacional, nas reuniões colegiadas com os últimos presidentes da República, com as discussões com os ministros também, e com o setor produtivo brasileiro, né? Então você tem a oportunidade de trazer esse conhecimento ao teu estado, ao teu município. Isso realmente é de grande valia para toda a sociedade. Legal. Já por outro lado, quando você sai dessa linha e passa aí diretamente para a estrutura pública e já tendo a responsabilidade de coordenar um município, que é um dos municípios mais tradicionais e antigos do estado de Rondônia, e numa região de fronteira, um município com a maior população indígena do estado, e Guajará-Mirim tem características que nenhum outro município do estado de Rondônia tem. Guajará-Mirim é um município com mais de aproximadamente 25 mil quilômetros quadrados. Ele é maior do que o estado de Sergipe inteiro. Ele é quase do tamanho do estado de Alagoas. Território muito grande. É extremamente grande e um município que só a área de preservação ambiental é quase do tamanho do estado de Sergipe. Ele é o 43º município na federação no Brasil em extensão territorial. Então, realmente, traz sua complexidade, traz os seus desafios e ainda fazemos fronteira com a Bolívia. Então, você tem que cuidar da política voltada ao índio, voltada ao ribeirinho, ao caboclo, ao cidadão da cidade, do distrito, mas também ao cidadão fronteiriço, seja o fronteiriço brasileiro, seja o fronteiriço boliviano, e que também acabam vindo de outras partes também do mundo, não só necessariamente o boliviano ou o brasileiro. Entendi. Márcio, tem algumas imagens aí, a hora que estiverem prontas, pode soltar aí e a gente vai comentando aqui com o prefeito sobre cada uma, ok? 11h22. Prefeito, o senhor faz parte da, digamos assim, essa nova safra de políticos que não eram do meio político. De certa forma, isso dá esperança a quem apostou na mudança. Se você analisar bem, nós temos muitos problemas ainda em Guajará-Mirim, o senhor não vai ser um super-homem para resolver isso de uma hora para outra. Mas se você analisar bem e fizer um comparativo dos indicadores econômicos e sociais de 2 anos atrás, por exemplo, a gente vê que já houve um avanço, né, significativo. Só que isso tem um preço. Por exemplo, o senhor me falou que o senhor não tem nem líder na Câmara. E chegou o momento que o senhor não tinha um voto sequer lá. Como administrar isso internamente sem perder o foco principal, prefeito? Primeiramente, isso é um dos grandes desafios do homem público que está à frente a qualquer tipo de executivo brasileiro, né? Dos executivos no aspecto da administração pública dos poderes, prefeitos, governadores e o presidente da República. Porque nós sabemos que para se governar você precisa do parlamento, porque o parlamento é que de fato trabalha a discussão das matérias, dos projetos, que vota os projetos do executivo de interesse da sociedade. E muitas vezes, cada um tem uma percepção, cada um tem um comportamento, tem um jeito de ser do parlamentar, em qualquer uma das esferas. E com isso, traz a complexidade de construir caminhos de diálogo e debate para a construção de políticas públicas que atendam de fato o interesse da sociedade. E, obviamente, que a classe política, tanto o executivo quanto o legislativo brasileiro, vive momentos de extrema dificuldade de convencimento e aprovação por parte da população brasileira. Nós temos algumas raras exceções no país atualmente. Obviamente, eu venho de uma safra nova, com a maior votação da história do município de Guajará-Mirim, e não estamos falando de uma história como a maioria dos municípios de Rondônia, que tem menos de 50 anos. Nós estamos falando de um município que tem quase o dobro da grande maioria dos municípios de existência. Então, disputar um processo eleitoral dessa forma e sem vir com os apoiamentos tradicionais da política local e conseguir vencer e vencer de forma maiúscula, de fato, o mérito do prefeito, o mérito da população em ter um amadurecimento, em discutir e buscar novas alternativas e caminhos. Também é fato que não é somente a novidade pela novidade que trará os resultados. Seja para mim, seja para qualquer um político que vislumbre de fato estar frente a qualquer executivo. Porque hoje o maior desafio é você ser executivo.
O legislativo tem suas complexidades, mas muito distante realmente da complexidade de administrar, de executar, que é justamente o que o cidadão que está na porta quer. Ele quer execução, ele quer realizações. E com isso, não ter um líder na Câmara, eu tive nos 2 primeiros anos, depois deixei de ter, não ter uma base formada da Câmara, também traz sérias consequências, desde uma crítica pesada, quase que unanimidade, até mesmo a inviabilização de alguns projetos necessários naquele momento para ser deliberado, aprovado e implementado para a sociedade. Mas se você quer, de fato, fazer um governo diferente, que atenda os anseios da população, por mais que ela também não entenda por inteiro naquele momento, mas é necessário, porque quando você faz também muitas amarrações políticas, seja no parlamento, seja com as instituições sociais ou com as discussões de esquina, você pode criar um grande processo de inviabilização do mandato administrativo, porque você fez muitos acordos setoriais e acabou esquecendo que tem que cumprir uma política de interesse comum de todos. Entendi. Então, nós optamos o caminho do princípio organizacional, até porque eu acredito com muita convicção de que o problema do Brasil não é esse que a sociedade brasileira acostumou a ser informada e acostumou a debater. Quando se faz pesquisas, análises, a própria imprensa nacional, qual o maior problema do Brasil? Década de 80, educação. E aí, década de 90 começou, qual o maior problema? Saúde. Hoje, qual o maior problema? Segurança pública. Aí agora volta por causa da pandemia, saúde. E aí não, o cidadão diz, o maior problema para mim é o buraco na rua da minha casa. Não, é a falta da iluminação. Para você ver o nível que começa a se debater, ele começa a ficar muito pequeno. Por falar nisso, prefeito, ontem, numa conversa informal, rapidinho para a gente passar outros assuntos, inclusive sobre a sua agenda, o senhor me falou que, aliás, o senhor estava falando com um outro amigo, e eu percebi, também não entrei na conversa, porque eu estava base de saída, que o buraco no cofre lhe preocupa mais do que o buraco na rua. Explica aí pra gente. Você tem que ter uma certa ousadia e segurança do que vai falar. Por quê? Existe alguns mundos na administração pública. Existe o mundo do cidadão que quer que tape o buraco de fato da rua e precisa ser tapado, mas quando você chega na cadeira, você descobre que tem buraco no banco de dívida de consignado do município. Existe buraco no INSS, dívida de 20 anos. Você descobre que tem um buraco de dívida de precatório junto ao TJ, dos credores em gerais. Você descobre que tem dívida do Instituto de Previdência do município. E aí, quando você olha, tem um buraco na rua também. E o buraco da rua tira o sono do prefeito, tira o sono do cidadão comum e ele cobra. Só que esse buraco da rua, se você começar tapando ele, esse buraco não financiará futuramente o buraco das finanças públicas do município. Mas você tapando o buraco da Previdência, do INSS, o buraco no banco por dívida de consignado, se você tapar esses buracos hoje, eles financiarão amanhã um buraco da rua, da avenida. Agora, se você começar tapando o buraco da rua, você vai endividar mais ainda o município. Inviabilizar tudo. E vai criar buracos, no linguajar popular, nas finanças públicas. E isso vai inviabilizar o município, inviabiliza o Estado, inviabiliza o país. E nós chegamos em 2020 que o governo federal não tem recursos para investimento no Brasil. Quando ele ousa ainda fazer isso, ele cria um buraco, um rombo nas contas públicas. E é esse problema que vem acometendo o país no todo. E isso é que nós devemos ter a preocupação enquanto gestores públicos. Obviamente que quem está lá na ponta não vai ter esse grau de compreensão. Mas você tem que ser capaz de chamar a responsabilidade, porque senão você vai ser mais um na história e isso vai ser percebido depois. Claro. Então nós optamos em trabalhar um mandato no princípio organizacional. Porque ainda voltando no problema do Brasil e dos municípios brasileiros do Estado, o maior problema do Brasil, para mim, não foi Paulo Freire, Guedes que falou isso para mim, nem qualquer um dos presidentes da República que nós já sentamos para discutir Brasil. Todos eles, sem exceção, dos últimos, todos nós sentamos, inclusive o atual presidente Bolsonaro. O O maior problema do Brasil, eu resumo em uma única palavra com a maior segurança do mundo.
O maior problema do Brasil não é educação, não é saúde, não é segurança pública. Esses são os subprodutos do maior problema. Qual? O maior problema do Brasil é problema organizacional. A casa está no morro, numa favela do Rio de Janeiro, porque o Estado não organizou, o próprio Estado, para que aquela casa não se tornasse milhares de casas em cima do morro, cai por deslizamento ou simplesmente o poder paralelo toma de conta dos morros. Difícil. A ausência do Estado brasileiro nas fronteiras, 18 municípios que fazem fronteira com o Peru ou com a Bolívia aqui no Acre, estão completamente desguarnecidos há anos, assim acontece com Rondônia, com qualquer canto. Então, um país sem organização não existe. Você acha que a saúde ficou ruim por ficar? Cria-se uma situação de dificuldade, de desorganização, para parecer que é impossível, e com isso vai se tornando. Difícil, muito difícil. Nosso tempo acabou, a conversa está legal, mas infelizmente acabou. Eu quero só fazer duas perguntas rapidinho para a gente encerrar. A primeira sobre sua agenda aqui, e a segunda sobre as fronteiras. Tá. Primeiramente, a minha agenda aqui no Acre deu-se numa tratativa com a Santa Casa da Amazônia, aqui sob a coordenação do Dr. Alex, né, como é mais conhecido, onde nós viemos conhecer o modelo de gestão da saúde da Santa Casa, até porque nós temos em Guajará-Mirim várias unidades de saúde. Nós temos o Hospital Regional Perpétuo Socorro, nós temos convênio com o Hospital Pró-Saúde, nós temos 7 unidades básicas de saúde, nós temos um hospital de campanha do Covid e temos uma grande obra de um dos hospitais mais modernos que está se construindo entre Rondônia e Acre, com quase 100 leitos, e essa obra está 85% concluída. Então nós estamos estudando novos modelos de se fazer saúde no município, e nós viemos aqui exatamente conhecer o modelo administrativo, o físico também, como que é de fato a Santa Casa. Nós já tínhamos tido a visita da diretoria no município de Guajará-Mirim, tivemos algumas reuniões também por videoconferência, e é natural que nós teríamos que, num determinado momento, vir aqui, ver tudo isso em loco, conhecer, para ver até onde nós conseguiremos avançar com essa tratativa de parceria para poder dar ainda um up na estrutura de saúde do município de Guajará-Mirim. Legal. O senhor mostrou um vídeo para a gente, não deu tempo para a gente exibi-lo, sobre as fronteiras. Até que ponto isso lhe preocupa? Olha, na verdade, a preocupação nossa na fronteira, ela vai desde a crise de 2014, que ocasionou naquela grande onda de violência no país, que preocupou toda a estrutura governamental brasileira, serviços de segurança, né, as Forças Armadas, e que é óbvio que é conhecido que os grandes problemas, em grande parte, que assolam o país, nascem nas fronteiras brasileiras. E a grande maioria da fronteira brasileira está na Amazônia. E a Amazônia, no seu todo, é pouco olhado, enxergado e priorizado na estrutura dos governos federais. Né? Quando nós observamos que o próprio Conselho da Amazônia, os legítimos representantes do povo amazônica, não está no Conselho, isso nos preocupa, porque quem conhece é quem está na ponta. Quem está lá em Brasília, eu respeito, reconheço, mas não adianta querer desenvolver uma política própria para um Brasil de Brasis continental, sem que os principais protagonistas que estão na ponta, que é o povo amazônico, que é o povo que conhece essa grande Amazônia, conhece o nosso povo, o índio, o ribeirinho, o caboclo. Eu entendo que a própria pasta, eu falei isso para o ministro Ricardo Salles na última reunião que tivemos em Brasília, porque também, junto com a Confederação Nacional de Municípios, nós somos um dos 3 prefeitos no Brasil autorizados a falar pela Amazônia e pela fronteira brasileira, o qual também, nas reuniões com o Planalto, nós tratamos dessas questões no plano macro. E Guajará-Mirim é um município que é cidade gêmea, e nós temos, enquanto prerrogativa de cidade gêmeas, o Comitê de Fronteira, que é um órgão colegiado, presidido pelos 2 embaixadores, o brasileiro e o boliviano, que trata as questões fronteiriças. Então, com isso, nós entendemos que passou da hora de que o governo brasileiro e os governos estaduais olhem com mais zelo, carinho e atenção para a Amazônia,
para as fronteiras brasileiras, porque quando o governador Dória senta nas grandes mesas dentro e fora do Brasil, ele defende principalmente em duas vertentes o poderio de São Paulo. O poderio econômico e o poderio eleitoral. Eu diria que se nós formos lá para a China ou para os Estados Unidos e perguntar para qualquer grande empreendedor lá, vocês gostariam de ficar com a Amazônia ou com o estado de São Paulo? Eu não tenho dúvida de que a Amazônia tem um valor inestimável, mesmo comparado com São Paulo. São Paulo foi industrializado, nós estamos na essência, mas não se encontra tanto ouro, diamantes, todos os minerais. As grandes porções do mundo de terras raras estão aqui em solo amazônico. Legal. E Rondônia e Acre está com uma grande fatia de terras raras, que é o que produz as TVs de LED, os tablets, o combustível. Sim. Sem isso não se produz. Claro. Então são os 7 elementos que compõem parte da tabela periódica, está realmente uma grande porção das nossas terras raras, que quase ninguém fala e não se fala por não querer falar, porque aí começa a se abrir um outro universo de debate das riquezas do homem da Amazônia e mesmo assim nós estamos sem água tratada, nós estamos sem um olhar sensível ainda dos nossos governos. É lamentável. Muito bem. Se você perdeu o início do programa, eu acabei de conversar com o prefeito de Guajará-Mirim, município rondoniense, que faz fronteira com a Bolívia, Cícero Noronha, do DEM. Prefeito, foi um prazer recebê-lo. Caso queira acrescentar, fique à vontade. Não, só agradecer a recepção. Eu sou dado de parabéns, porque a Santa Casa já é uma referência, sobretudo no tratamento da Covid. Sem um óbito, sem uma intubação. Nós, Guajará-Mirim, nesse aspecto, nós tivemos lá um dos maiores índices nos primeiros meses e hoje Guajará-Mirim tem um dos maiores índices de cura do estado. Um município de quase 47 mil habitantes, nós temos, nesse exato momento, 95% de cura e nós temos somente 60 casos ativos de Covid-19 nesse exato momento em Guajará-Mirim. Então, saímos de um momento delicadíssimo para um momento de muita estabilidade e uma ação muito bem coordenada pela nossa equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Nós não tivemos grandes ajudas, com exceção, de fato, da bancada federal, do governo federal, com a questão dos repasses do governo federal, como foi feito para todos os municípios e estados brasileiros. Mas dizer que, para mim, é uma grande honra, já conhecia o estado do Acre, vários municípios, né? Eu estive aqui já no passado. Rio Branco também a gente observa que teve um grande avanço também. A gente sabe também dos momentos delicados, como todos os estados, todos os municípios, mas dizer que nós estamos vivendo um momento de Brasil diferente, não seria diferente para o Acre, não seria diferente para Rondônia, e dizer que nós tivemos aqui desde o primeiro momento da chegada uma recepção, desde você, o Alex, todas as pessoas. Na verdade, o povo do Acre, Rio Branco, em especial, sempre tiveram um apreço muito grande por Guajará-Mirim. Tem muitos acreanos que visitam, exatamente. Tem essa identidade, é um município também de fronteira. Então, para nós é muito importante estar no dia de hoje aqui e tivemos a oportunidade de buscar mais conhecimento, tanto no contexto comercial, no contexto de saúde, da própria cultura e também essa conversa mais fraterna, mais irmã. Isso é muito positivo para todos nós. Então eu agradeço mais uma vez a TV Rio Branco, a todos vocês, a forma também como nos acolheram e a toda a população em geral. Um abraço. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o professor Edson Maria, o som, ex-jogador de futebol e atualmente treinador. 11h40. Até já.